Mais mensagem agora? Sim. Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite de terça-feira, dia de palestras, por enquanto, online, do nosso grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz. Antes de darmos início à nossa palestra, vamos fazer uma pequena abertura com a leitura de um trecho do Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que caiu na questão nutrição espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Paulo, Hebreus 13:9. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de se basear nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhantes esforços exigem mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam ao capricho nocivo, quanto ao gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhe diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Que assim seja. Então, meus irmãos, nesse momento, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, aos mentores da nossa Casa Espírita, vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, para podermos aproveitar um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos ampara e que tanto nos inspira. E na noite de hoje, conosco, Ronald Gomes, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Araranguá, que vai nos trazer o tema Justiça Divina e Misericórdia. Fique à vontade, somos todos atentos às suas palavras. Muito obrigado por ter vindo. Vindo não, por estar disponível. Não deixa de ser, né? Vindo. Não, é lógico, né? Mas assim. Vindo assim, fisicamente, esperemos que muito em breve também você possa estar vindo à nossa casa. Até porque nós não deixamos de estar todos juntos agora, né? Não está de todo errado. Então, pessoal, eu também agradeço o convite, né, que vem através da Sara, mas eu entendo que é um convite de todo o Centro Espírita. Então, fico muito honrado, né, com o convite. E o tema de hoje, eu acho assim um tema muito premente, um tema que hoje ele está muito em voga, o mundo está muito acirrado, as coisas estão muito acirradas, e os últimos acontecimentos, principalmente, eles trazem à tona, trazem à tela esse tema, né, que eu vejo uma correlação muito grande entre os dois, uma coligação, uma complementaridade entre os dois, que é a justiça divina e a justiça divina e
a caridade, né? A misericórdia divina. Ambos são divinos, óbvio, né? Então, o que que eu... antes de começar, né, eu gosto sempre de colocar aqui tudo que eu apresento nas palestras. Quem já viu minha palestra vai me achar repetitivo, mas eu acho que é muito pertinente que eu fale isso, que é tudo que eu vou falar aqui é a minha interpretação do que eu estudo na doutrina espírita, né? Não posso nunca estabelecer isso como uma verdade, mas sim uma convicção muito grande da minha parte. Eu estou bastante convicto disso, embora sempre há espaço para eu achar que eu posso estar equivocado, né? Num outro ponto ou até mesmo num todo. Mas quando a convicção existe, eu acho que eu preciso compartilhar com todo mundo a conclusão que eu cheguei, com o direito de todos, é óbvio, com o direito de acharem que eu estou errado, de não concordarem comigo. Mas vamos lá. A justiça divina, como podemos entender, né? A justiça divina e a misericórdia, esses dois temas que, na minha opinião, eles são muito correlatos, eles são muito... um acaba sendo complementar ao outro. Por que que eu acho isso, né? Por que que eu entendo assim? E para mim isso está muito claro. Vamos falar da justiça divina. O que é a justiça divina, né? Na realidade, nós temos a justiça divina, ela no bojo dela, ela traz duas coisas muito importantes, que, tirando essas duas coisas, ela acaba sendo algo completamente inócuo, que é o nosso livre-arbítrio e a lei de ação e reação. Então, a gente aprende na doutrina espírita, nós aprendemos que tudo que nós fizemos, de bom, de mal, seja ação, seja omissão, né? Nós somos responsáveis por isso, né? Tudo que nós fizemos, né, está na nossa conta, como minha esposa gosta de dizer, é mais uma graça que a gente ganha ou mais um boleto que a gente tem para pagar, né? Mais uma pedra na mochila ou mais um crédito que a gente tem a nosso favor. Então, a lei divina é uma lei imutável, né? São as leis que Deus estipulou para a nossa evolução. Essas leis não são leis que venham a nos punir ou nos castigar, não, são leis que nos balizam na nossa evolução. São essas leis que vão botar a gente no caminho correto. Sem essas leis, né, nós jamais iríamos encontrar o caminho, né, da nossa evolução, ou um caminho da salvação, como gostam, né, como a gente encontra essa fala, seja estudando o Livro dos Espíritos, seja estudando os Evangelhos e todas as obras, seja do Pentateuco ou seja das obras complementares da doutrina espírita. Então, essas leis têm o condão de nos nortear perante a nossa caminhada. São elas que vão botar a gente nos trilhos, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas são imutáveis, né? Porque Deus estipulou sabendo que nós iríamos precisar dela. Que leis são essas? É um conjunto tão grande de leis, é um conjunto tão imenso, vasto, que a gente tem um conhecimento muito superficial delas, né? Então, o que essas leis... por que eu cheguei à conclusão de que essas leis elas norteiam a nossa caminhada? Porque elas são inexoráveis. O que quer dizer isso? Elas vão ser aplicadas quer nós queiramos, quer nós não queiramos, né? Mesmo, por exemplo, se eu cometo uma falta, né, eu vou responder por essa falta que eu cometi. Se eu causei prejuízo a algum irmão meu, eu vou responder perante Deus, quer queira, mesmo que o meu irmão a quem eu prejudiquei, né, não queira, embora isso vá atenuar um pouco a minha falta, ver se meu irmão me perdoe, eu vou ter que reparar. Porque o mal eu cometi, né, o deslize eu cometi, o tropeço eu cometi por vontade minha, né? Ainda que seja inconsciente, ainda é responsabilidade minha. Óbvio que as circunstâncias, né? Óbvio que um monte de coisa é avaliado. E essas e a
a reparação, a expiação a qual eu vou estar exposto, ela vai ser aplicada levando em consideração todas essas circunstâncias, né? Mas eu vou, porque quanto mais eu estiver irredutível, né, em não aceitar a minha falha, maior é a minha expiação. Por quê? O processo se dá, eu entendo, em dois momentos. Primeiro, caso eu não me resigne dessa falha, caso eu não me arrependa dessa falha, eu vou passar por um processo de expiação para compreender que essa minha falha feriu as leis divinas, né? E se eu quiser andar de fato na senda da evolução, eu vou ter que andar de acordo com essas leis. Como eu feri essas leis, eu vou passar por um processo de expiação para poder compreender o ato falho que eu cometi. Depois, à medida que eu vou me resignando, à medida que eu vou expiando a minha falha, eu entro num processo de reparação da minha falha, que é onde eu vou mostrar que de fato eu aceitei e que eu me alinhei a essa falha. É onde eu vou começar a prestar o bem, onde eu vou começar em termos gerais, a cumprir tudo que está, ou me esforçar para cumprir, né, tudo que está no Evangelho, a ser mais manso, a ser mais caridoso, né, a ser pacífico, a perdoar mais meus irmãos que falham, por entender que eles são exatamente da mesma forma que eu, né, que são tão falhos, tão imperfeitos, né, e que nós estamos num mundo que, se nós usarmos do enfrentamento, nós aplicarmos a lei de Talião indistintamente, olho por olho, dente por dente, né, isso vai virar um caos. Então, o caminho brando é o perdão. Então, a justiça divina é a aplicação irrevogável dessas leis, né, quem é do direito, né, vai entender bem melhor, né, não cabe recurso, essas leis não cabem recurso, elas serão aplicadas e pronto, né? Obviamente, como eu já falei, existe uma série de atenuantes, porque existe de pessoa para pessoa, né, as circunstâncias são diferentes. Então, essa lei é aplicada da forma mais justa, é aplicada de forma justa, ou seja, levando as circunstâncias em consideração. E por que que o complemento da justiça divina, né, é a misericórdia divina? Porque Jesus Cristo, quando veio a este orbe explicar para nós como deveríamos proceder segundo a vontade de Deus, né? É um tratado, eu vejo o Evangelho, onde sempre que eu leio o Evangelho, eu vejo a misericórdia, Jesus Cristo pedindo para nós, para sermos misericordiosos conosco mesmo, né? Conosco eu digo em sentido coletivo, os meus irmãos, com aqueles que estão na caminhada junto comigo. Porque nós precisamos ir além da justiça divina. Nós precisamos ser misericordiosos com aqueles com que a gente entende que estão ferindo a lei divina. Por exemplo, vou dar um exemplo muito atual, né? Bem atual mesmo, vamos dizer assim, desta semana. Aquele caso do Lázaro, né, que foi assunto nacional e está sendo assunto nacional, né? Então, eu participo, como todos nós aqui, eu participo de vários grupos da internet, do WhatsApp. Então, muitas pessoas execraram naqueles jargões bem atuais de bandido bom é bandido morto, teve o que mereceu, tomara que vá para o inferno, aquela coisa toda, né? Quando Jesus nos pede sermos indulgentes, né? Então, eu até pensei em colocar uma mensagem de pessoal, será que, né, ou vamos orar pela alma dele, ele vai ter muito que pagar, tomara que ele consiga pagar tudo, até pensei em colocar. Mas eu sei que eu seria execrado ali, pelo menos na maioria dos grupos. Então, eu falei, não, melhor agora é o silêncio, vamos deixar essa poeira baixar. Né? Talvez não seja a hora disso, porque os ânimos estão muito à flor da pele, né? Principalmente
nesse assunto. Quando o que Jesus nos pede justamente é isso. A gente sabe que esse cidadão, né, o Lázaro, ele vai, primeira coisa que eu pensei, ele vai passar por um momento de provas e expiações pesado, ele acabou de encher muito a mochila dele, né? Então, assim, ele vai passar por um processo que eu entendo bastante complexo. Ele vai precisar de muita ajuda para passar por isso, né? E vai precisar de muita oração para passar por isso, para vencer a ele mesmo, né? Ele vai ter que expiar muito, né? Eu imagino, quem sou eu para julgar ou dizer ou predizer, mas me leva a crer que o que ele fez, né, esse tipo de crime que foi cometido, leva a um processo de expiação bastante pesado e vai precisar de orações. É preciso que, por mais chocado que nós ficamos, olhar como um irmão que está completamente desvirtuado, embora eu não possa fazer nenhum julgamento aqui, né? Mas ter a confiança, a fé de deixar, por mais indignado com o proceder dele, né? Porque eu me colocando no lugar das vítimas que ele provocou, né? Das pessoas que foram vítimas dele, de fato, eu acho que eu também estaria num momento de raiva e de desejo de vingança muito forte. Porque eu sei que é fácil eu falar desse jeito, porque eu não estou na pele daqueles que sofreram com as barbaridades dele, né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu talvez teria, a gente precisa se imbuir desse espírito, de nos tirar da nossa alma o espírito vingativo. Porque como eu falei, né? Quando a gente pensa, né, que ele é um bandido, que é melhor que ele estivesse morto mesmo, a gente está imbuído, esse pensamento ele é imbuído de um espírito de vingança, não um espírito de justiça. E nós ainda, orgulhosos que somos, egoístas que somos, vaidosos que somos, soberbos que somos, né, a gente confunde muito facilmente a justiça com a vingança. Então, o que muita gente acha justiça, né, brada que é justiça, entende que é justiça, na realidade a gente está assumindo, na realidade, imbuído de um espírito vingativo. A justiça cabe a Deus. Quando a gente pensa nessa justiça de Deus, na justiça divina, que ela é inexorável, implacável, né, e é justa, né, ao máximo, né, ao ponto mais pleno, isso nos conforta em saber que todos nós teremos o nosso encaminhamento, né? Todos nós teremos a nossa expiação para pagar. E nesse momento, eu entendi que o que Jesus veio pedir para nós foi: sejam indulgentes, sejam misericordiosos, em entender que todos aqueles que cometem crime, seja de qual tamanho for, inclusive nós, nos nossos deslizes diários, nos nossos grandes crimes que nós cometemos, a gente possa nos incumbir dessa misericórdia, de entender que a justiça cabe a Deus, ela vai ser feita, e nos confrontarmos a nossa sede de justiça nesse preceito. Deus fará, e ter a fé, aí a fé, principalmente falando no sentido de confiança, de confiar a Deus, confiar não, mas de saber e ter a confiança que Deus fará o melhor por ele e por aqueles que ficaram e por aqueles que foram vítimas, né, desse tipo de crime. Então, é preciso que tenhamos essa confiança, essa fé, que a justiça será feita, né? Embora, talvez, nessa vida, nós não vamos ver, talvez não, com certeza a gente não vai ver essa justiça sendo feita, mas ela vai existir, com certeza vai. E ter essa misericórdia em saber que esse nosso irmão precisa de muita ajuda, né? Porque virá uma caminhada muito difícil para ele. Para quem estuda o Espiritismo sabe, é fácil de entender essa questão. Então,
Por isso que eu entendo que para que, que nós não confundamos justiça com vingança, é preciso que a gente tenha essa misericórdia e a fé de saber que Deus vai cuidar disso. Não precisamos nos angustiar, não precisamos nos desesperar, que Deus cuidará na medida correta, porque Ele sabe o que é correto para nós. Porque Ele não vai dar o que nós queremos, Ele dá o que nós precisamos. E para qualquer um, né, qualquer um de nós, né, seja o mais criminoso, seja o menos criminoso, nós teremos aquilo que merecemos, teremos. E o que é merecemos? Não no sentido de punição, de castigo, mas aquilo que vamos precisar para corrigir a nossa rota. Porque o que a justiça divina faz é isso. Ela corrige rota, ela não deixa que nós nos desviamos. A cada passo errado, né, a cada passo a desvio do caminho que nós, do nosso caminho natural, a justiça divina age para que a gente volte para o caminho e continue a passo largo na nossa evolução. Assim eu entendo, devemos ver assim a justiça divina, como algo, um balizador das nossas ações. E para isso precisamos compreender, precisamos ter muita fé, primeiro para compreender que a justiça será feita, que a justiça virá independente de qualquer coisa, independente da nossa vontade, ou da nossa vontade até que ela não venha, ainda que eu seja o mais prejudicado por uma atitude de um irmão meu. Mesmo que eu tenha, dizer assim, não, ele falhou comigo, mas não venha, ela precisa vir. Porque esse meu irmão, ele precisa desse balizador. Esse balizador chega a ser algo, eu começo a entender como uma bênção de Deus. Ainda que nos doa, ainda que nos coloque em situações de expiação, onde a dor seja uma constante, a gente sabe já que a dor é uma aliada nossa, a dor é um recurso que Deus dá para nós para que a gente justamente sinta a necessidade de voltar para o caminho correto, né? A necessidade desse balizamento em que a gente tem à nossa disposição, né, a dor que dói num primeiro momento, mas corrige os nossos passos, né, são esses os recursos da justiça divina para que nós nos ponhamos em marcha. E, assim como Deus fez conosco, né, quando mandou Jesus, assim como Deus fez conosco através de Jesus, porque o que Jesus fez foi isso, né? Nós cometemos, né? A humanidade na época de Jesus cometia muitas atrocidades. E mesmo assim Jesus veio para passar por tudo que passou, para demonstrar para demonstrar como se faz, né? Não só trazer a letra, mas trazer o exemplo também e dizer como se faz. Olha, pessoal, é aqui, ó. Eu devo ter falado para vocês já para quem já viu minhas palestras, eu gosto muito de um filme que chama Ben-Hur, em que é a história de dois irmãos, mas que viveram, foram contemporâneos de Jesus Cristo, né? E como pano de fundo tem a história de Jesus Cristo, né? Mas não é o tema principal. Mas é bastante interessante, porque um dos irmãos, ele vê Jesus Cristo no Calvário ali, né? Carregando a cruz, e tem uma hora que ele cai e o guarda romano, o centurião, chicoteia o Jesus Cristo. Ele pega uma arma para fazer com que tentar matar mesmo, com tanta raiva que ele ficou, né? Aí Cristo segura a mão dele e diz: não, Ben-Hur, né, que é o nome do cara, eu dou o meu sacrifício de bom grado. Então, aquilo ali para mim espelha bem a misericórdia de Cristo, né? Ele veio mesmo para mostrar mesmo como é que tinha que ser, assim, num exemplo extremamente um exemplo extremo de bondade, justamente para ficar tanto tempo na história, né? Para que a gente lembre até hoje, para que fossem escritos, para que a gente tivesse na nossa lembrança até hoje o exemplo e a mensagem deles. Então, para mim, todo
o Evangelho é um exemplo de misericórdia, de várias outras coisas, óbvio, mas um exemplo de misericórdia. Então, por isso que eu acho que elas são complementares. A gente precisa, primeiro, entender que a justiça ela é implacável, ela é inexorável, ela vai se fazer para nosso proveito. E, num segundo momento, nós precisamos ir um pouco além da justiça, porque nós podemos nos confortar com a justiça. Não. Mas, para até colaborar com a justiça de Deus, precisamos ser misericordiosos. Olhar para aqueles, né? Porque nós também temos o nosso telhado de vidro, nós temos as nossas expiações, nós temos a nossa culpabilidade, nós temos nós estamos aqui expiando também. Então, não somos, embora olhando por essa vida só pareça ser muito diferente, mas nós não somos muito diferentes daqueles, né, desses exemplos que a gente vê e que geram tanto comentário nas redes sociais aí. Então, precisamos entender que um dos nossos principais recursos, uma das nossas principais atitudes que Jesus nos pediu foi a misericórdia entre nós. A gente possa, antes de julgar não, porque não nos cabe julgar, né? Mas, ao invés de julgar, estender a mão para que a gente possa auxiliar quem quer que seja, na sua busca por reparação, na sua caminhada pela expiação, na sua luta pela melhora, na sua busca por ser uma pessoa melhor, mais cristã, um cidadão melhor, uma pessoa melhor, né, enfim, um espírito que de fato quer caminhar em direção à luz. Então, meus irmãos, por isso que eu acho que nós precisamos olhar com muita responsabilidade, é o termo certo, para a questão da misericórdia, porque eu vejo na misericórdia uma das atitudes mais em linha com aquilo que assim, não para o espiritismo, né, que o espiritismo fala muito isso, mas para o cristianismo como um todo, aquela máxima que fora da caridade não há salvação. Eu acho que uma das grandes expressões disso aí, um dos grandes ensinamentos e alinhamento prático, vamos dizer assim, uma das grandes orientações para a gente usar na prática, para se chegar à caridade, é a misericórdia. Porque nós estamos, uma forma de buscar aquilo que Jesus nos pediu, né? Concilia-te com teu irmão. E uma das formas de nos conciliarmos, acho assim, de nos tornarmos cristãos mesmo, é através da misericórdia. De nós olharmos o irmão como alguém como nós. E nós nos equipararmos e dizer assim, cara, que diferença eu tenho? Né? Como eu posso me postar como uma pessoa melhor que as outras se eu também tenho o meu telhado de vidro, eu também tenho a minha expiação? Lá no último escaninho da minha alma, lá na última esquina do meu coração, eu sei que com a minha consciência, eu sei que eu ainda tenho muito para pagar. Ou como disse Emmanuel, né? Nós vamos conhecer a felicidade, vamos começar a conhecer a felicidade o dia que a nossa consciência, o dia que nós atingimos a paz plena com a nossa própria consciência. Aí nós vamos começar a conhecer o que é a felicidade. Bem, meus irmãos, era isso, né? Não sei se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, e eu puder responder, né? Mas a mensagem de hoje era essa. Espero ter me feito entender, né? E, mais uma vez, fico muito agradecido, honrado de poder contribuir com o Centro Espírita. E, como eu disse, gente, fiquem à vontade para discordar, né? Como eu disse, é o meu entendimento, é a minha convicção, eu tenho plena convicção disso, para mim isso está muito claro, mas, né, sou falível como todos nós. Posso estar enganado em parte ou mesmo no todo, né?
mas eu tenho bastante convicção disso. Então, para mim, assim, a gente precisa muito da misericórdia e da confiança que a justiça divina se fará. Aliás, nós só passaremos a ser misericordiosos na hora que entender a plenitude da justiça divina, né? E ter a confiança, a fé que a justiça vai se fazer. E não nos cabe fazer. Quem está, né? Quem, digamos assim, tem o poder ou quem é o responsável por aplicar a justiça não somos nós. É Deus, e a gente simplesmente baixa a cabeça, amém, me ajuda e vamos nessa. O que eu tenho que fazer para me reparar? E vamos em frente. Essa é a nossa caminhada. O dia que tivermos esse entendimento, todos nós tivermos esse entendimento, toda a humanidade tiver esse entendimento e começar a agir nesse sentido, que é difícil, eu sei, né? Como é difícil. Isso aqui já vai começar, já podemos começar a chamar esse orbe de paraíso. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição sempre que a casa precisar, né? E também deixo aqui o convite, né, para lá no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Estamos de Casa Nova e estamos fazendo as palestras aos domingos, às 19h30 presencial, tomando, obviamente, todos os cuidados, né, tudo que o protocolo manda regiamente, e será muito legal receber vocês lá também. É isso aí, pessoal. Deixo aqui o meu abraço. Agradecemos, então, pelo teu convite, né? E com relação às tuas palavras, eu até faço minhas aquela questão desse cara que foi baleado, escrachado, será como é, porque eles querem pegar alguém para Cristo, e acho que todos os grupos devem ter recebido mensagens assim, mesmo antecedendo a morte dele, de gozações, de brincadeiras com a coisa que é séria, né? De se passando pelo Lázaro, ou se passando por alguém que foi atacado por ele. Então, acho que grupos de família, grupos de outros tipos de grupos também. Então, é triste ver esse tipo de coisa. Realmente, acho que a gente, nesse ponto, pensa da mesma maneira, né? Acho que as pessoas teriam que ter mais respeito. Eu tinha uma amiga que sempre dizia assim: aquele Hitler, ele tem que arder no fogo do inferno, né? Então, mas não existe inferno, muito menos fogo do inferno, né? O inferno, como se diz, é um estado de espírito, né? E seja lá como for, mas a gente sabe que todos são criados simples e ignorantes e propensos a serem anjos, né? Pode demorar mais ou menos mais um e menos o outro, mas então a gente não pode assim chegar, a gente não tem direito de estar condenando, porque a gente não sabe o que a gente fez no passado, se não fizermos algo pior, né? A gente hoje se vê bonitinho, entre aspas, ali, vê, né? Mas a gente não sabe também o que ainda tem pela frente, né, Ronald? Sim. Luiz, eu acho que a gente precisa ter misericórdia, inclusive, com as pessoas que pensam assim. Porque não adianta, a vingança, ela ainda medra na nossa alma, né? Mesmo que a gente saiba disso, tenha consciência disso, a gente entenda já isso, mas lá no fundo, quando a coisa pega, né, é um caminho mais longo, eu vejo assim, um caminho muito longo entre a gente saber de uma coisa e passar a sentir, né, ou a agir conforme aquele ensinamento. Óbvio que o primeiro passo é tu entender esse ensinamento. Eu acho que a gente está dando já esse primeiro passo. Mas até que a gente chegue a uma plenitude dessa ideia, se a gente vasculhar o nosso coração mesmo, lá no fundo, a nossa vontade, a gente tem ainda, né, a gente tem esse negócio de vingança ainda. Talvez a gente consiga entender melhor agora, sendo bem honesto, eu estou falando por mim, tá, pessoal? Talvez a gente consiga entender melhor agora, porque foi um caso que está alheio a nós. Agora, e se tivesse acontecido com a minha família? Como é que eu reagiria? Eu não vou, Ronald, eu não reagiria assim como eu estou falando agora. Eu tenho certeza que a minha sede de vingança, ela estaria muito mais aflorada, né? Então, assim, mas isso quer dizer o quê? Eu sabendo disso quer dizer que eu tenho que lutar diariamente para extirpar ainda essa confusão que eu faço quando, de fato, a coisa acontece dentro de mim, entendeu?
Porque é essa luta que nós precisamos empreender, eu, pelo menos, acho que eu preciso empreender essa luta contra os meus defeitos. Reconhecer que, de fato, eu também iria ter uma reação parecida se acontecesse, né, comigo. Só pelo fato de eu dizer assim, ó, graças a Deus não foi comigo, já mostra que se fosse comigo eu ia reagir diferente. Assim, então, precisamos ser honestos conosco mesmos, precisamos não ter vergonha, não ficarmos envergonhados de saber, quer dizer, envergonhado a gente fica, mas de saber que nós ainda somos meio bastante rudes nesse ponto, mas e também ter confiança de que nós estamos caminhando. Que estar hoje aqui, né, é, conversando sobre esse tema, é também dar passos em direção a isso, é também continuar caminhando essa viagem muito longa chamada reforma íntima. É assim, não adianta, é de pouquinho, né? Como o pessoal diz, né? É a passo de formiga, mas tem que ser. Quem sabe mais na frente, um pouco melhor, a gente não consiga acelerar um pouco. O que a gente precisa ter agora é constância, né? Isso. É estudar, tentar ser constante nos estudos, na prática, que é o principal, né, no nosso comportamento diário. Então, se a gente já puder pelo menos saber isso e estar conversando aqui, tanto melhor. Pelo menos a gente está conversando, dialogando, trocando ideia. Quem sabe, num futuro não muito longe, a gente já esteja agindo bem diferente. Vamos nos esforçar para agir. Isso é que Jesus nos pede. Ele não pede assim, ó, transforme-se de um dia para o outro, porque isso não existe. Esforcem-se. Busquem a perfeição. O modelo é Jesus Cristo. Né? Ah, quero me igualar a Jesus Cristo? Não. Quero seguir o exemplo dele. É isso que ele pediu. Então, eu acho que é por aí, Luiz. Sabe? Ok. São coisas complicadas, a gente ainda passa. Não por acaso se diz que a Terra é um mundo de provas e expiações. Porque a gente vê que as coisas que acontecem realmente são coisas bastante graves ainda, bastante sérias, né? Bastante ainda longe, muito longe de um ideal que a gente tem que buscar diariamente, tem que buscar, né, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na cidade onde a gente vive, onde a gente estiver, a gente precisa ser manso, pacífico, a gente precisa ser misericordioso. Se não dá num caso desse, pô, aquele que comete um pequeno erro na nossa frente já dá para fazer sim. Ah, uma pessoa sei lá, nos xingou, tá, beleza. Alguém nos fechou no trânsito, ok, releva, até porque mesmo que a gente brigue daqui a meia hora, a gente nem lembra mais disso. É só a nossa raiva pulsando mesmo, a nossa, que vem da onde? É do nosso orgulho, da nossa soberba, vem tudo disso aí. Né? Então é isso. Vamos indo, sempre em frente. Ok, então. Obrigado mais uma Pessoal, vez e esperamos que também uma hora a gente possa estar retribuindo o convite, quem sabe a nossa casa futuramente possa estar retornando com as palestras e a gente possa estar fazendo um convite. ok. Ok. Vamos Mas, passar então. mas a casa está me fazendo os convites. Eu tenho sido relapso, porque a Sara sempre põe o link das palestras ali para mim assistir. Né? Tá certo. Né? Então, assim, ó, eu preciso ser mais, né? As palavras que a gente, quando faz palestra, são as palavras que a gente precisa escutar, né? Ainda bem que vocês gravaram, vou ver depois eu falando para mim mesmo. Tá certo. Renato, Valeu, então pessoal. fica. Oi, valeu. Um Uma abraço, boa noite então. para vocês Tá e até uma bom. próxima. A Renata vai encerrar, então, agora com a meditação final e a gente agradece a todos a presença. Obrigado. Então, meus irmãos, mais uma vez, agradecemos aqui as palavras do nosso irmão Ronald, que essas palavras inundem nossos corações, para que assim crescemos espiritualmente e moralmente. Agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai Maior, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos e reunidos em seu nome, por mais essa noite de aprendizado. Deus Pai misericordioso, nesse momento, te suplicamos que derrame sobre todos nós os teus bálsamos salutares e revigorantes, que essa energia salutar adentre nossos seres, inundando eles com muita paz, com muito amor, com muita tranquilidade, para que assim possamos, Pai, nos sentirmos
melhores, energizados, revigorados na sua fé, para que creiamos mais, para que nossos pensamentos fiquem límpidos, para que afastamos de nós todo pensamento ruim. Que essa mesma energia se expanda nesse momento para os hospitais, que lá se encontram as pessoas doentes, muitas vezes não fisicamente, sim espiritualmente, para as UTIs, principalmente as UTIs de Covid, que lá existe muito sofrimento, para as pessoas que lá trabalham, também dando um pouquinho de si, um pouquinho, não muito, né? Às vezes colocando as suas próprias vidas em risco, a risco dos seus familiares, para que assim possa seguir também a sua jornada, auxiliando e orientando as pessoas que estão necessitando. Pedimos também, Pai, de infinita bondade, para as casas de repouso de idosos. Deus Pai, ilumine a todos que lá se encontram, desde os idosos até as pessoas que lá trabalham, que elas cada vez mais se sintam fortes e vigoradas para seguir também o seu caminho, a sua caminhada. Pedimos também às casas de menores abandonados, as casas dos órfãos, que Deus Pai também as ilumine, que façam que elas se sintam amadas, que não se sintam rejeitadas, que as pessoas que lá trabalham, de uma certa forma, também possam auxiliar esses menores, essas crianças. Do nosso país, do nosso estado, do nosso município, que nosso mundo nesse momento receba toda essa energia salutar e revigorante, que possamos juntos emanar para todos que estamos, para todos eles, nos ilumine, que Deus nos proteja e nos guie. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ofensas, assim como nós. Eu acho que caiu a Deu dela. certo? Deu. Tinha caído na internet? Rezamos o Pai Nosso. Ah, que bom. Tinha caído mesmo, tinha saído do Zoom e voltou. Isso, é. Então, Mas, tá bom. mas só o finalzinho que não ficou bem claro. Mas Ficou bem. o Pai Nosso a gente rezou tudo junto. Ai, que bom. Tá bom. Mais uma vez, obrigado, Ronald. Uma boa noite para vocês aí. Uma boa noite. Uma boa noite, Tudo de bom. tudo de bom e até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Boa noite. Para todos aí. Boa noite. Boa noite. Boa Prazer noite. rever o amigo. Tá muito frio aí? Aqui em Porto Alegre? Não, aí sim. Mas eu falando com o Sander agora. Sander Ah, tá em Araraquara? tá. Não, eu estou em Curitiba. Bom, então tá Valeu, frio também. gente. Boa noite, boa noite. -3 aqui hoje. Então tá, um abração. Até a próxima. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.